Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. O capítulo é o capítulo de número 7. Aleluia. Capítulo de número 7, versículo de número 37. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos ler o texto sagrado. O texto sagrado vai dizer assim: e no último dia, o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Dá uma respirada funda, uma tranquilizada, porque se você estava ansioso porque você ia ter oportunidade ou porque você tinha um louvor preparado, essa ansiedade agora ela sai, porque agora nós chegamos no momento da palavra de Deus. Tenho o costume de dizer que enquanto estamos louvando e adorando, nós estamos dando para Deus. Quando a Bíblia é aberta e a palavra é anunciada, Deus está dando para nós algo da parte dele. Meus irmãos, o Evangelho de João é um evangelho singular no meio de todos os evangelhos dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro porque o evangelista João, ele teve um tipo de intimidade muito profunda com o Senhor Jesus. João, na sua primeira epístola, nos primeiros versículos da sua epístola, ele fala acerca do tipo de intimidade que ele tinha com Jesus. No final do seu evangelho também, diz o texto sagrado que João reclinou a cabeça sobre o peito, sobre o seio de Jesus, demonstrando assim uma intimidade singular, uma intimidade diferente da de todos os outros discípulos. Bem, verdade é que cada um de nós temos um tipo de intimidade com o Senhor Jesus. Cada um de nós temos um tipo de particular com Ele. E João, dentro das palavras do seu evangelho, ele soube colocar tudo isso para os nossos corações escrito. João, ele escreve diferente dos outros evangelistas também, porque os evangelistas se preocupam em falar da árvore genealógica de Jesus, segundo a descendência de Abraão. O evangelista Marcos nem fala acerca disso, mas fala da unção do Espírito que veio em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Já o evangelista João, ele não traça nenhuma árvore genealógica. Acerca de Jesus, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por ele, disse o evangelista João, não traçando assim uma linhagem humana, não traçando assim um curso humano acerca da pessoa de Jesus, demonstrando assim que Jesus era a palavra, o Logos, a poderosa palavra de Deus encarnada.
Pois no capítulo de número 1 ele ainda vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já no capítulo 2, o evangelista João vai contar, vai narrar a ida de Jesus às bodas de Caná da Galileia, a um casamento. Diz o texto sagrado que naquele casamento o vinho acaba e Jesus, ele transforma a água em vinho através de um milagre. Capítulo 3, todos aqui já sabem, Jesus tem um diálogo, um particular com Nicodemos. Nicodemos muito interessado, Nicodemos muito abismado de tudo que Jesus estava fazendo, de todos os milagres que ele estava operando. Diz o texto que ele vai em secreto ter com Jesus. E Jesus, ele ministra uma palavra ao coração de Nicodemos, dizendo para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Jesus ainda disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus ainda faz menção do Espírito, de uma maneira que nenhum dos profetas ainda havia feito. Ele diz do Espírito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O diálogo de Jesus com Nicodemos termina com Jesus falando o texto áureo da igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, louvado seja Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 4 do Evangelho de João vai narrar o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Jesus, ele chega na cidade de Sicar, ele coloca os seus discípulos para comprar o alimento, e quando ele coloca os seus discípulos para comprar o alimento, diz o texto sagrado que uma mulher chega até o poço onde Jesus estava. Jesus diz àquela mulher: dá-me de beber. Por causa do desconforto que havia entre os judeus e os samaritanos, aquela mulher vai responder Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? O evangelista João ainda vai frisar: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus responde ela dizendo: se você soubesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher vai responder Jesus dizendo: o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele, e bebendo também toda a sua família e o seu gado. Jesus responde para ela: todo aquele que beber da água que Jacó dá, ou da água que esse poço dá, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele fala desta água com a mulher samaritana. Jesus, ele fala desse mesmo Espírito com Nicodemos, porém falando acerca do vento. Só que com esta mulher samaritana, Jesus, ele vai um pouco além, no capítulo 4 do Evangelho de João, porque diz o texto sagrado que Jesus vai confrontá-la. Jesus vai confrontá-la num pecado que ela estava cometendo. Jesus fala dos relacionamentos. Jesus fala das muitas vezes que ela havia se envolvido em relacionamentos. E ela vai entender que quando Jesus falava de sede, Jesus nada mais, nada menos falava dessa sangria desatada que ela tinha de se envolver em muitos relacionamentos. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo aqui, mas os pecados sexuais,
eles têm um grande problema na vida do ser humano. A pornografia, o adultério, a fornicação, todo tipo de pecado de ordem sexual, ele tem uma grande problemática na vida do homem. Esse pecado é um pecado viciante, perigoso, que chega ao ponto de amarrar a vida das pessoas e as pessoas nunca mais conseguirem sair deles. Toda pessoa, quando tem um contato com este tipo de pecado sexual, adultério, fornicação, lascívia, pornografia, o próprio organismo dessa pessoa vai gerar a dopamina, que é a mesma substância que a pessoa que faz o uso de cocaína, ela gera no seu organismo quando ela usa a cocaína, que é uma substância muito viciante, uma substância que causa muita dependência. Esta mulher provavelmente, ela era dependente da prática carnal, do coito, do pecado, do adultério, da lascívia. Ela provavelmente estava dependente psicologicamente, dependente mentalmente, dependente emocionalmente, talvez até dependente financeiramente, porque talvez essa era a única forma dela conseguir a comida, o alimento para dentro da sua casa. Só que Jesus, ele olha para ela e diz que se ela voltasse naquele poço, se ela continuasse se esbaldando nesse tipo de situação, ela voltaria a ter sede, voltaria novamente à mesma prática. Mas aquele que bebe da água que ele dá, nunca mais precisa praticar isso. Porque a água que ele dá se faz dentro da pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Fonte essa que Jesus estava falando do Espírito Santo. Só que quando Jesus confronta o pecado desta mulher, entenda isso, esta mulher, mais do que rápido, ela vai falar do desconforto entre os judeus e os samaritanos. Ela diz assim: o nosso povo adora aqui, que é o Monte Gerizim, e os judeus adoram em Jerusalém, aonde os judeus têm o seu templo. Aleluia. E Jesus vai dizer para ela uma palavra bem interessante. Jesus diz assim para ela: ô mulher, creia que a hora vem e agora é, que nem aqui no Gerizim e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus tira desta mulher um pouco desse desconforto, mostrando para ela que havia a promessa do Espírito e que havia um tipo de adoração, um tipo de mover que haveria de acontecer, que não dependia de um ambiente como esse. Nós temos aqui um ar, nós temos aqui um som, nós temos aqui câmeras, nós temos aqui um bom músico, um fundo muito gostoso, mas nada disso faz parte da adoração, nada disso faz parte do mover do Espírito. O ambiente é bom, o ambiente é propício e é glorioso quando preparamos o ambiente. Só que Jesus estava dizendo para ela que nós seríamos o ambiente, nós seríamos o lugar, nós seríamos o local, nós seríamos aonde Ele colocaria uma água, aleluia, que jorraria para a vida eterna. Jesus aplica essa doutrina ao coração desta mulher. E pasme você, esta mulher era uma mulher samaritana. Escute, havia um desconforto. Os samaritanos eram um povo misturado. Nenhum judeu que se prezava pegava na mão de um samaritano, ou pelo menos passava na terra dos samaritanos. Nenhum judeu que se prezava comia com um samaritano, ou se tocasse em um samaritano, ele deveria tomar banho, deveria se purificar, deveria oferecer sacrifício, porque os judeus tinham que até mesmo tocar, falar, pisar na terra dos samaritanos, era um pecado muito grave. Isso dos judeus para com os samaritanos, dos samaritanos para com os judeus. Havia também um desconforto, porque no período dos Macabeus,
os judeus haviam destruído o templo que havia no Monte Gerizim. Então, dentro do diálogo, havia uma tensão. Dentro do diálogo, havia ali uma questão também étnica. Havia também ali uma questão de preconceitos dentro daquele diálogo. Só que Jesus está quebrando as barreiras. Jesus está demonstrando que nada daquilo importava para ele. Jesus está demonstrando que o propósito dele na vida daquela mulher poderia se cumprir, independente de onde ela morava, independente de quem ela era, independente do que ela havia feito, independente de por onde ela havia andado, com quem ela havia estado. O Senhor queria jorrar uma água no coração dela e fazer da vida dela uma nova vida. E Jesus prega essa doutrina para essa mulher. Só que eu quero frisar aqui algo que Jesus está fazendo, porque ele diz: nem nesse monte e nem naquele monte. Ele fala de Jerusalém, ele fala de Samaria, ele fala do Gerizim e ele fala do templo. O templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que Herodes havia construído para o povo judeu. Jesus está falando que não é em um, e Jesus também está dizendo que não é no outro. Ele está dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração diferente, algo novo, algo glorioso, algo de dentro. Aleluia. Algo que estava um pouco que fora do entendimento desta mulher. Só que Jesus está ministrando para ela. E pasme você, essa mulher era samaritana. Escute, quando os judeus queriam ofender Jesus, os judeus chamavam Jesus de samaritano. Por quê? Porque os samaritanos para os judeus era uma raça imunda, era uma raça maligna, era uma raça perversa. Pasme você, se quando um judeu queria ofender o outro, o judeu chamava o outro judeu de samaritano. Só que aqui, Jesus está num diálogo com essa mulher samaritana, numa conversa com essa mulher samaritana. Jesus está anunciando uma palavra. Jesus está colocando dentro dela uma fonte. Jesus está colocando dentro dela águas. Aleluia. Jesus está ensinando ela a adorar em espírito e em verdade, independente do ambiente, dos locais, independente das circunstâncias. Jesus está ensinando esta mulher. Pronto, missão cumprida. Porque se Jesus fala do Gerizim, e se Jesus fala de Jerusalém, a missão dele estava cumprida. Aleluia. Para com o Gerizim, para com os samaritanos. Ele havia anunciado a sua palavra, havia falado da doutrina do Espírito. Eu disse isso um dia, ministrando na reunião de ministério, que os mesmos profetas que anunciaram a vinda de Jesus, eles falavam também da vinda do Espírito Santo. Eles falavam também de um derramamento. Os mesmos profetas que falavam do sacrifício do Cordeiro, eles falavam também que depois do sacrifício do Cordeiro, da sua ressurreição, haveria um derramamento do Espírito sobre toda a carne. E o interessante é que Jesus fala de si, e Jesus fala também do seu Espírito, seguindo a linha dos profetas. Lógico, estou falando aqui de Jesus, do verbo divino, da palavra. Aleluia. Só que Jesus sai dali, né? E no texto onde fizemos a leitura nessa noite, no capítulo de número 7 do Evangelho de João, diz o texto sagrado que os irmãos de Jesus estão numa discussão com ele, querendo que Jesus fosse para Jerusalém. Os judeus estavam pedindo um sinal, e os irmãos de Jesus dizendo: faça o sinal para eles então, vá para Jerusalém então. E Jesus disse: não é chegada a minha hora. Os irmãos de Jesus saem dali. Quando os irmãos de Jesus saem dali e vão para Jerusalém, diz o texto que Jesus vai para Jerusalém oculto. E quando Jesus chega em Jerusalém,
Jesus vai para o templo e Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ensinar. E ele vai ensinando, e ele vai ensinando, e ele vai ensinando, e ele vai ensinando, e ele vai falando de si mesmo, ele vai falando do seu sacrifício, e ele vai ensinando no capítulo 7, ensinando, e ensinando, e ensinando, e no ápice da sua mensagem, ele vai falar o versículo de número 37. E no último grande dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluia. Lembra do que eu disse? Lá atrás Jesus disse: não é aqui no Gerizim, e também não é lá em Jerusalém, é em espírito e em verdade. O assunto do Gerizim, ele já havia resolvido com alguém do Gerizim. O assunto de Samaria, ele já havia resolvido com alguém de Samaria. Agora Jesus está ainda em Jerusalém para resolver o assunto também com os judeus. E ele primeiro ensina, primeiro ele prega, primeiro ele fala, primeiro ele anuncia, aleluia. E no último grande dia, o grande dia da festa, aleluia, ele põe-se em pé e ele começa a clamar da mesma coisa que ele havia ensinado àquela mulher samaritana, porque para ela ele ensinou ainda primeiro que para os judeus, aleluia. Agora ele vai ensinar também para os judeus, porque ele vai dizer: Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, aleluia. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Oh, glórias ao nome do Senhor. Ele estava fazendo ali naquele momento um convite para aqueles judeus, aleluia. Ele fez um convite para aquela mulher samaritana. Dias antes, um tempo antes, ele havia feito um convite para aquela mulher samaritana, e o convite foi para ela, aleluia: se você soubesse quem te pede beber, é tu que me pediria, e ele te daria águas e águas vivas. Engraçado que ele fala dessas águas, ele ministra esse ensino para uma mulher pecadora, ele fala de águas purificadoras, ele fala de águas que saciam para uma mulher pecadora. Só que quando ele chega em Jerusalém, aleluia, ele também vai falar de águas purificadoras para aqueles que se diziam santos. Ele também vai falar de águas que saciam para aqueles que conheciam a lei. Ele também vai falar de águas que saciam para aqueles que eram judeus, descendência de Abraão segundo a carne, descendência de Abraão segundo o sangue. Jesus fala de uma torrente de águas também para os judeus. O que Jesus estava querendo dizer com isso, pastor? Ele estava querendo dizer que o Espírito Santo não respeitaria dogmas. Se fosse samaritano, ele seria derramado; se fosse judeu, ele também seria derramado. Ele queria dizer que o Espírito Santo não respeitaria locais, aleluia. Se precisasse ser derramado numa rua, o Espírito Santo seria derramado, aleluia. Mais precisamente falando, na rua chamada à direita, aonde estava o apóstolo Paulo, aleluia. Que se fosse, aleluia, se a igreja fosse dona do Espírito Santo, ele nunca viria sobre Paulo, ei, ele também nunca viria sobre Cornélio, ei, aleluia, ele nunca viria sobre muitas pessoas dentro da Bíblia Sagrada. Só que como o Espírito Santo não respeita esses dogmas, a única coisa que o Espírito Santo respeita é esta palavra que Jesus ele disse, aleluia: se alguém tem sede, vem a mim e beba, aleluia. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso, isso é lindo. Isso é lindo.
Isso é lindo, sabe por quê? Porque quando Ananias precisava orar para Saulo, para que Saulo, aleluia, fosse um ministro do evangelho, Ananias olhou e disse: mas ele era um perseguidor da igreja, aleluia. Quando Pedro tinha que ir na casa de Cornélio para anunciar o evangelho, porque Jesus queria batizar Cornélio e toda a sua casa com o Espírito Santo, Pedro olhou e falou: mas ele é um gentio, eu não posso ir naquele lugar. Só que o que eu acho interessante é que o Espírito Santo e Jesus não estava respeitando nenhum desses dogmas, não estava respeitando nenhuma dessas coisas, aleluia. O Senhor quer derramar o seu Espírito, independente de quem seja. Se é criança, Ele quer batizar, Ele quer derramar. Se é adolescente, Ele quer batizar, Ele quer derramar. Se é jovem, se é adulto, se é velho, aleluia, a sua idade não pode te separar do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele virá sobre todos nós. Se nós temos sede, vamos a Ele e bebamos. Se nós temos sede, vamos a Ele e bebamos. E ele fala de um rio de água viva. Perceba a agressividade desse linguajar. Perceba a agressividade dessa figura de linguagem. Perceba que um rio, quando enche, ele não respeita. Se tiver casa na frente, ele passa por cima. Se tiver carro na frente, ele carrega o carro. Se tiver uma série de coisas na frente, o rio vem, carrega tudo, e ele leva tudo, aleluia. E as eiras, elas são colocadas todas num lugar, aleluia. Nós estamos vivendo um período agora que as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão saindo das suas casas que elas construíram em local errado, na beira do rio, construiu errado. Aí o que acontece? Quando vem o período da chuva, quando vem o período das águas, aleluia, a chuva vem lá, ela bate lá em cima no monte, aleluia, lá em cima da montanha, e ela começa a correr o rio, e o rio começa a descer, e o rio começa a descer, e aqueles que estão à margem, aqueles que estão morando à margem, aleluia, se estiver no lugar errado, na hora errada, no dia errado, se tiver construído alguma coisa errada, tudo aquilo que foi construído será desconstruído. Por quê, pastor? Porque o rio não respeita nada disso, o rio não respeita a nossa vontade, o rio não respeita o nosso querer. E eu quero pregar uma palavra para o teu coração aqui nessa noite. Eu vim aqui para ministrar acerca da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está disposto a respeitar você, ele não está disposto a respeitar o que você pensa da igreja, ele não está disposto a respeitar o que você pensa das pessoas dentro da sua casa. Talvez você olhe e diz que é impossível, ele quer derramar lá. Talvez você olhe nessa rua e diz que não tem jeito, ele quer derramar aqui. Talvez você olhe para esta igreja, você olha para esse ambiente, aleluia, e diz: não tem jeito, ele quer derramar também aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não está disposto a respeitar nada disso, aleluia. Ele vem de uma forma agressiva, ele vem de uma forma voraz, ele vem de uma forma gloriosa, ele vem de uma forma poderosa. Agora escute o que eu vou dizer, é sobre isso que eu queria falar, sobre esse avivamento que está para vir nesta última hora. É um avivamento, meu irmão, aleluia, que não respeitará a placa, que não respeitará os dogmas, que não respeitará as pessoas que estão à frente. O Espírito virá, você querendo ou não, o Espírito se derramará, você proibindo ou não, ele levantará novas pessoas. Talvez você vai até ficar triste: eu fui deixado de lado, eu fui colocado de canto, não estão me deixando mais falar da palavra. Mas talvez o Espírito está passando, aleluia, está colocando algumas coisas no lugar. Por quê, pastor? Porque ele não vai respeitar a mim, ele não vai respeitar a você. Ele virá, e quando ele vir, ele irá reinar sobre todas as nossas vidas. Você que crê nessa palavra, levante a sua mão direita para o céu, que eu quero ministrar algo de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu quero ministrar algo do céu aqui sobre a sua vida nessa noite.
O Espírito quer vir como um rio. Ele quer tomar o governo da sua história, o governo da sua vida, o governo do teu chamado, o governo da caminhada. Irmão, você já sentiu muitas vezes que por onde você está passando não era para passar, que o que você está fazendo não era para estar fazendo, que aonde você está não era para estar. Você já sentiu muitas vezes, e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai enviar essas águas. Por quê? Porque essas águas são agressivas, e muitas das vezes quando você pensa que você está sendo colocado de lado, que Deus te esqueceu, a luta e a prova que você está enfrentando, você chama até, aleluia, e diz até que é Satanás que está fazendo aquilo. Talvez não é, são as águas do Espírito que estão passando de uma maneira agressiva, sem te pedir permissão, sem te pedir para passar, mas elas querem passar, porque você é dela. Escute o que eu vou dizer, você é dela. Escute o que eu vou dizer, ela já está aí dentro de você. Escute o que eu vou dizer, então destampa esse poço, ei, tira a pedra da boca dessa fonte, ei, e, aleluia, permita que o Espírito faça na sua vida aquilo que Ele quer fazer. São águas, ei, são águas. Eu estava ainda, pela misericórdia do Senhor, na cidade de Guarani, anunciando ali para aquela cidade a palavra, ensinando. Estava dirigindo ali a nossa igreja na cidade de Guarani. Eu me lembro que eu saí de uma casa e me mudei para outra casa. Irmão, escute isso, porque é importante que você escute. Eu saí de uma casa e mudei para outra casa. Eu mudei para o segundo andar. E eu estava morando no segundo andar. E no segundo andar do lugar onde eu estava morando, irmão, no primeiro andar morava o dono da casa, com a sua família, com as suas filhas. E todos os dias, quando as suas filhas chegavam, não sei se é da escola, não sei se é do trabalho, elas começavam uma briga dentro daquela casa. A panela começava a voar, as coisas começavam a cair, a parede começava a bater. Irmão, eu morava em cima, a minha casa tremia em cima, e eu ficava assustado com toda aquela situação. E eu havia mudado para cima. Eu falei, meu Deus, eu saí daquele lugar porque eu estava querendo um lugarzinho melhor para mim morar. Senhor, olha como que está esse lugar onde eu estou morando, olha como está esse ambiente, Pai, Senhor. E eles começavam a falar palavrão. E eu tenho filhas pequenas, irmão, eu tenho filhas pequenas, e criança, tudo que ela ouve, ela começa a repetir. E eu fiquei preocupado com as minhas filhas. E quando eu dobrei o joelho, eu falei, Senhor, será que eu vou ter que me mudar dessa casa? Aleluia. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou comigo nesta palavra, aleluia, acerca dos rios dele, aleluia. E eu dobrei o meu joelho dentro da minha casa, irmão, tranquei o meu quarto. Minha esposa me chamou, eu falei, amor, deixa eu ficar um pouquinho aqui a sós com o Senhor. Fechei a porta, aleluia, deixei todos os meus afazeres, me tranquei em consagração com o Senhor dentro daquele quarto. E eu fui orando, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia. E ele disse assim para mim, peça. Eu falei, peça o quê? Ele, peça as águas. Eu falei, Senhor, então dê águas, ó Pai, dê águas, aleluia. E quando ele disse para mim, peça águas, eu entendi que eu morava em cima. A água sempre, ela desce de cima para baixo. Eu comecei a falar, Senhor, desça sobre a casa dele com água, Senhor, desça sobre a casa dele com água, Senhor, passe dentro dessa casa com águas, venha com as águas do teu Espírito, Senhor, e comece a passar dentro dessa casa. Venha com as águas do teu Espírito, Senhor, e comece a passar dentro dessa casa. Irmão, quando tinha 3 dias que eu estava orando ao Senhor, num propósito com Ele, falando a respeito disso, aleluia, de manhã, pela manhã bem cedo, eu estava saindo, o meu vizinho me chamou, glória ao nome do Senhor Jesus, e ele disse assim para mim, pastor, aleluia. Eu falei, fala meu querido, fala meu amado. E ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, eu queria que o Senhor viesse aqui na minha casa e pregasse a palavra para mim e para minha família, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E eu fiquei assim, Senhor, mas o que está acontecendo? Que mistério é esse? Eu lembrei das águas. Por quê? Porque as águas vão descendo, irmão, e aonde essas águas vão passando, aonde esse rio vai passando, ele para de respeitar, ele, aleluia, escute o que eu vou dizer, esse rio, irmão, ele não respeita. Ele entrou dentro da casa daquele meu vizinho, aleluia, e a casa dele, irmão, era cheia de mar de escultura, aleluia, a casa dele era voltada para o lado de um espiritismo, de uma invocação de mortos, de uma invocação de
guias da feitiçaria, aleluia. E quando eu fui orando e orando e orando, e ele me chamou para ir para dentro da casa dele, e um dia eu fiz um culto na casa dele. Quando eu comecei a fazer um culto na casa dele, irmão, a família dele toda começou a chorar, e eles começaram a tremer, e eles choravam e tremiam, eles não sabiam o que eles estavam sentindo, porque aquela era a primeira experiência que eles tiveram com o rio de Deus, uma experiência que eu já estava acostumado, uma experiência que eu já havia vivenciado, uma experiência, eram águas que eu bebia dela todos os dias, mas que o Senhor estava dizendo para mim: você está bebendo, mas é necessário que você jorre. Você está bebendo, mas é necessário que você transborde dessas águas também sobre a vida de outras pessoas, aleluia. E sabe o que aconteceu? Um belo domingo, aleluia, aleluia, eu estou orando de joelhos antes do culto começar. Quando eu levanto, eu olho para o meio da igreja, e lá estavam as filhas daquele homem, as filhas que para ele eram um problema, as filhas que ele dizia que elas eram desobedientes. O rio de Deus passou desentortando as eiras, o rio de Deus passou acertando, aplainando. Escute o que eu vou dizer aqui, porque, aleluia, porque essa palavra vai entrar no teu coração nessa noite como uma flecha. A tua casa está precisando de águas, aleluia, aleluia. A sua terra está ferida, a sua terra está seca, existe um ambiente de sequidão lá, e você está achando que o que você está precisando talvez é de uma clínica de recuperação para o seu filho, talvez é de pedir o divórcio para o seu marido, talvez é de sair da sua casa. A sua casa está precisando das águas do Espírito entrar dentro dela, porque aonde esse rio passar, as coisas lá dentro irão mudar. Onde esse rio passar, as coisas daquele lugar, elas nunca serão mais as mesmas. E Jesus, ele faz um convite. Você tem sede? Aleluia. O convite de Jesus é o seguinte: quem tem sede, venha. O convite de Jesus é o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba desta água. O convite dele é esse: quem tem sede, venha a mim e beba desta água. Você está disposto a beber dessa água nessa noite? Oh, aleluia. Oh, porque talvez você já bebeu, mas o seu poço está tampado e você não está conseguindo jorrar. Aleluia. O Senhor quer que você jorre, o Senhor quer que você transborde, o Senhor quer que um pouco mais daquilo que você já bebeu e já experimentou comece a sair de dentro de você e comece a impactar as pessoas à sua volta. Ei, aleluia. Eu já começo a ver aqui nessa noite pessoas que estão aí do seu lado. Talvez você não viu, talvez você não sentiu. É assim mesmo, aleluia. Quando a água passa, ela pega muitas das vezes a gente de surpresa. Por quê? Porque ela vem às vezes à noite, aleluia. Às vezes ela vem de madrugada, e quando você assusta, já passou, já perdeu algumas coisas, aleluia. Talvez você não percebeu, mas alguém aí do seu lado já está sendo tocado por essas águas. Alguém que está aí perto de você, essas águas já estão visitando esta pessoa. Ei, e eu sou capaz de profetizar mais além, que quando você chegar na sua casa depois deste culto, a sua casa estará molhada, a sua terra estará molhada, sua família estará regada, a presença dele estará lá. Ayabaia, doiabaia, daia, daia, suia, baia, darabaia, soria. Lebregedere, plácia, darabacalabaia, saia, daia, caia, soria. Rebaia, caiabaia, daia, saraia, damacidio, darabia. Beba nessa noite dessa água, meu filho, para que você nunca mais tenha sede, e que essa água de dentro de você, ela comece também a transbordar e a jorrar. Pastor, como eu faço isso? Eu não sou ninguém para fazer isso. Vou te ensinar nessa noite a jorrar essa água. Vou te ensinar nessa noite a jorrar essa água. Dê a mão a alguém que está do seu lado. Escolha alguém e dê a mão para essa pessoa agora. Aleluia. Ore por essa pessoa agora. Isso.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu não sei por que nós dificultamos esse tipo de coisa. Na igreja primitiva, essas águas eram tão reais, aleluia, que quando, oh glória, que quando, louvado seja o nome do Senhor, Filipe pregou em Samaria, Pedro e João chegaram lá depois, e eles só ministraram o Espírito Santo, eles só ministraram a água, aleluia. Sabe por quê? Porque daquilo que você tem é daquilo que você dá. Existe uma fonte em você, meu irmão. Isso era normal na igreja primitiva. Paulo chegou na igreja de Éfeso e ele perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo colocou a mão e aquela igreja recebeu a presença do Espírito Santo. Dê a mão para essa pessoa que está do teu lado agora. Começa a ministrar água sobre ela. Ai, 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 ai. Comece a ministrar água. Ministre sobre ela águas agora. Ministre sobre ela agora água. Ore por ela, 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 ore por ela agora, ore por ela agora. Mas pastor, eu vim aqui esperando receber a oração de você. O Espírito Santo não me respeita. Ele quer vir sobre todos, ele quer usar todos, ele quer que toda a igreja seja cheia da plenitude dele. Então dê a mão para esse irmão e comece a orar por ele agora. Você vai dar vontade de profetizar. Se sentir, profetiza. Você vai dar vontade de dizer algo para ele. Se der a vontade, diga para ele: Deus está te levantando, Deus está te marcando, Deus está te enchendo, Deus está te lavando, Deus está te regando. Alabadaravaxandarabia, alabadaravaxandarabacandarabacandarai, ab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 adarabacandaraí, alababababadaravassuriadarabia, alabaio rebaia darabacandarabia. Isso, ore por ele, ore, ore e ministre águas, ore e ministre águas. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Por quê? Porque são águas. São águas, são águas, são águas, aleluia, são águas, oh aleluia, são águas. Você já orou por essa pessoa, aleluia, você já orou por essa pessoa, aleluia, você já orou, irmão, mas é com fervor, não é somente orar, é jorrar daquilo que está em você, não é somente orar, é jorrar daquilo que está dentro de você agora. Se é da sua família, ore, se não é, ore também, aleluia. Se você conhece, ore, se não conhece, ore por essa pessoa também. Ei, aleluia. Por quê, pastor? Porque tem pessoas aqui nessa noite, aleluia, que fizeram um exame e o diagnóstico foi um diagnóstico triste, aleluia. Aquele exame, o diagnóstico dele foi triste, mas o rio de Deus, ele já está aqui nessa noite. Alaia, remaia, labaia, suria, badacondereba, labadarabacandara, xandarabacandara. Oh, aleluia, 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 aleluia. O que você precisa é de uma boa dose da presença, da glória, de uma boa dose dessas águas. O que você precisa é de um bom empurrão desse rio. O que você precisa é que essas águas entrem, elas entrem, e você construiu na beirada porque quis. Elas vão passar, aleluia, e quando elas passarem, aleluia, elas irão mudar todas as coisas à sua volta. O que você está precisando é disso. Aleluia. Então receba nessa noite dessas águas. Ei, receba nessa noite dessas águas agora. Receba nessa noite dessas águas agora. Existe um rio, Senhor, que
passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Aleluia. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sara, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Escute, eu quero orar por você. Posso colocar de pé? Pode chamar para frente. Oh, aleluia. Eu quero orar por você que precisa de uma oração. Pastor, eu preciso de oração porque eu estou igual a mulher samaritana. Ou você precisa de oração porque está igual os judeus. Não tem problema. Você não precisa falar igual a quem você está. Igual a mulher samaritana envolvida em promiscuidade, ou igual os judeus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisando que esse rio passe. E que esse rio venha em você, que esse rio venha na sua casa. Eu queria que você se colocasse sobre o seu pé. E se você precisa de uma oração, saia do seu lugar e venha aqui na frente nesse momento, porque nós iremos orar em favor da sua vida agora. Orar por cura, orar por libertação, orar por transformação da sua família. Pode vir, minha irmã, pode vir, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque, pastor, porque o que nós iremos ministrar aqui nessa noite é a presença do Espírito de Deus. É o rio do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Chega para cá, isso. Labai, Assuri, Andarabashadarabe.